Para tudo, meus amigos. Olha só que oportunidade incrível que eu quero trazer para você que quer ganhar uma renda extra de até R$ 50 por dia, só copiando e colando os palpites de um profissional, assim como eu. Quero compartilhar com vocês um grupo gratuito de sinais de roleta do meu amigo Guga. E a taxa de acertos desse grupo é simplesmente impressionante, chegando a 97% de acertos diariamente. Porém, não sei por quanto tempo ele vai manter o acesso gratuito. Então não perca mais tempo, meu amigo. Já desce aqui embaixo, ó, na descrição deste vídeo e no comentário fixado vai estar o número do Guga, do WhatsApp. Chama ele lá, manda um oi para ele que ele vai estar te liberando aí o acesso grátis. Eu ainda tô sem acreditar no que aconteceu no Flamengo depois da vitória contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais por 2-1, uma vitória muito importante de virada no final, tá? Show de Arrascaeta, o Flamengo que jogou mal essa partida, mas depois que o Arrascaeta entrou, mudou a cara da partida, mudou a cara do jogo. O cara é um gênio, fez um golaço de falta, deu um passe incrível pro garoto Wesley, que fez um golaço. E depois de tudo isso, parecia que ia ser uma noite, né? Um final aí de sábado, um início de domingo, tranquilo, feliz, por mais uma vitória, do jeito que foi, né? Mais 3 pontos, não deixando o Botafogo se distanciar, comemoração, alegria, etc e tal. Parecia que ia ser só isso, mas não. Infelizmente, aconteceu algo que para mim é o cúmulo do cúmulo. É o cúmulo do cúmulo, cara. Mostra como é que tá bagunçado essa situação dentro do Flamengo. Tem alguns pontos ali que tá bagunçado dentro do Flamengo. Vou logo direto ao ponto, quero ir logo direto ao assunto. Mas antes, deixa eu só pedir o seu like. Já sentou o dedo no like? O like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho, ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreve, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo. Para geral, o compartilhamento de vocês é importantíssimo. E também ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo aqui diário do canal Almeida Fla. Então vamos logo direto ao ponto. Pedro, atacante do Flamengo, recebeu um soco na boca do preparador físico Pablo Hernandes. É sério isso que eu estou falando. Não é brincadeira. Não é uma clickbait. Não é uma fake news. É uma verdade. Infelizmente, aconteceu isso. Simplesmente, o Pedro foi agredido com um soco na boca do Pablo Hernandes, preparador físico do Flamengo. Já imaginaram o quão isso pode causar dentro do Flamengo? Ainda mais que quinta-feira temos um jogo importantíssimo, o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. E eu vou falar para você, vou trazer informações aqui, porque que pode causar um clima tenso e desestabilizar os jogadores já para quinta-feira. Isso pode prejudicar o Flamengo. Isso pode prejudicar o Flamengo. Uma agressão que o Pedro sofreu com um soco na boca desse preparador físico pode prejudicar muito o Flamengo para o jogo de quinta-feira que vem. Olha só os detalhes que o jornalista, o Caê Mota, lá do Globo Esporte, do GE, trouxe. Foi ele que deu a informação em primeira mão e trouxe detalhes do que realmente aconteceu para o Pedro ser agredido. Aqui é o seguinte, ó, o preparador físico não gostou de ver o atacante sentado no banco de reservas após as entradas de Luiz Araújo e Cebolinha.
e fez cobranças ríspidas no vestiário, afirmando que foi falta de respeito. Pedro disse que não tem respeito por Pablo Hernandes e pela comissão técnica de Sampaoli, alegando que o tratamento recebido, né, o tratamento recebido não é correto e que ele está sendo minado desde o início do trabalho do Jorge Sampaoli no Flamengo e sua comissão. O preparador físico respondeu com um soco na boca do atacante. Olha só que profissional é esse? Que profissional é esse? Ele não gostou do que o Pedro falou e simplesmente respondeu o Pedro com um soco na boca, deu um soco na boca do atacante que está com ferimentos no local. Aí vem o ponto onde isso pode ser prejudicial, pode prejudicar o Flamengo já para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América contra o Olímpia, na quinta-feira, às 21 horas, hora de Brasília. Olha só, os jogadores do Flamengo saíram em defesa de Pedro e já avisaram para a diretoria que não irão treinar enquanto Pablo Hernandes estiver em campo, ali no Ninho do Urubu. Os jogadores do Flamengo saíram em defesa do Pedro, é o mínimo, tem que ficar do lado do jogador. A torcida do Flamengo está do lado do jogador, porque não é a primeira vez que esse camarada e o filho dele vem causar no Flamengo. Eu vou já explicar. Teve outros acontecimentos. Saíram em defesa do Pedro e já avisaram para a diretoria do Flamengo que não irão treinar enquanto esse treinador físico estiver ali no Ninho do Urubu, ali em campo. Faz certo. Justa causa, demissão. Só que tem um detalhe. O preparador físico, tá? Esse preparador físico, Pablo Hernandes, ele não é funcionário do Flamengo, tá, gente? Que isso fique muito bem claro. Hernandes não é funcionário do Flamengo, ele é funcionário do Jorge Sampaoli, que sim é funcionário do Flamengo. Então cabe à diretoria do Flamengo, creio eu que isso já foi resolvido, não é possível que a gente ainda está neste domingo e ainda não aconteceu nada. Creio eu que já foi resolvido, a diretoria tem que chegar para o Sampaoli demitir esse Pablo Hernandes e o restante do pessoal lá. E justa causa. Não é a primeira vez que aconteceu isso, tá, minha gente? Não é a primeira vez. Inclusive, já vou trazer para vocês a resposta, o desabafo, na verdade, do Pedro. Ele falou sobre esse assunto, desabafou, e eu vou trazer para vocês aqui. Só que já teve uma confusão em um jogo anterior do Flamengo, desse preparador físico não gostar das opiniões lá do youtuber, o blogueiro lá do Fernando Gil, né? E foram para cima do Fernando Gil, para querer agredir o Fernando Gil no Maracanã. Foram para cima, empurraram o cara. Teve uma confusão louca lá. Esse cara, junto com outros, xingaram a mãe do Fernando Gil. São folgados. Por aí já dá de perceber que eles são folgados demais. Então é justa causa. Demissão. Era para ser demitido. Agrediu o Pedro, deu soco na boca do Pedro, demissão imediato, cara, na sequência. Não tem que estar ainda em discussão isso não. E o Pedro, tá? O Pedro falou sobre essa situação. Ele desabafou, tá bom? Desabafou. E eu vou trazer para vocês agora aqui as aspas do Pedro em uma de suas redes sociais. Ele falou o seguinte, olha só o desabafo do Pedro, cara, sobre tudo isso que aconteceu. Vamos lá. Abre aspas, poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos. Mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto
por Pablo Fernandes. É Fernandes, né? Eu acho que eu falei Hernandes aqui, mas é Fernandes. Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Jorge Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Isso não é só um desabafo. Isso são acusações, cara. Olha só o que o Pedro está passando na mão desses camaradas. Olha só o que o Pedro está passando. E prosseguiu. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que em pleno 2023 acha que uma agressão física pode resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. Fecha aspas, foi o desabafo do Pedro, atacante do Flamengo, depois de ser agredido por Pablo Fernandes, tá? Aqui colocaram Hernandes. Aqui o Pedro colocou Fernandes. Agora eu fiquei em dúvida como é que é o nome do rapaz. Do agressor, tá? Do agressor. Não. Ó, pelo que eu tô entendendo aqui, o Marcos Braz vai pra delegacia também. Tá ali o preparador físico. Nesse momento, sendo conduzido, vai ser conduzido à delegacia. Nesse momento. Vai ser conduzido à delegacia o preparador físico, e Pedro tá dentro dessa van. Alguns jogadores vão com Pedro de testemunha. O Pedro tá na van. Nesse momento, olha o Pedro ali na van, ó. O Pedro na van. Vai sair para a delegacia. O Pedro e o preparador físico. Uma van cheia de jogadores. Os jogadores do Flamengo. Então, nesse texto aqui do Pedro, ficou muito claro que ele está sofrendo, além dessa agressão que ele sofreu neste último sábado, após o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, ele está sofrendo também covardias, pressões psicológicas. Tá aqui, ó, a covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Então ele vem sofrendo covardias psicológicas por esse pessoal da comissão técnica do Jorge Sampaoli, por esse Pablo Fernandes ou Hernandes. Isso é sério. Marcos Braz, Rodolfo Landim, vocês têm que tomarem algum tipo de providência, meus amigos. Olha só o que os jogadores do Flamengo estão passando na mão desses camaradas, agressores. E lembrando mais uma vez, não cabe ao Flamengo a demissão do Pablo, desse preparador físico. Não cabe ao Flamengo. Ele não é funcionário do Flamengo, ele é funcionário do Jorge Sampaoli, que sim, este é funcionário do Flamengo. Tá? Só se, tipo, o Sampaoli não demite esse cara, o que acontece? Aí o Flamengo demite o Sampaoli, que, lógico, toda a comissão técnica vai junto. É demitido. Mas creio eu que o Sampaoli já tomou a decisão de demitir esse camarada, afastar todos eles. Afastar todos eles. Agora, olha só que prejuízo. Olha só que prejuízo. Perdão. Que prejuízo que o Flamengo vai ter. Porque tem jogo quinta-feira. Os jogadores já falaram que não irão treinar enquanto esse agressor estiver no Urubu. E estão certos. O Jorge Sampaoli com certeza vai demitir esse camarada. E já tem que ter na mente quem vai trazer para preparar os jogadores. Porque quinta tem o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, um jogo importantíssimo. Olha só o tanto que o Flamengo pode se prejudicar por conta de uma agressão, por conta de um agressor que simplesmente se achou no direito de dar um soco
no rosto do Pedro. Cara, que maluquice. Que bizarro. Que loucura isso que aconteceu. Que o Pedro fique bem, tá? Que ele fique bem. A gente está com o Pedro é nosso. Não tem pra... Cara, é tanta coisa, cara, que parece que todo mundo quer tirar o Pedro do Flamengo, né? Aí acontece isso, cara. Mas creio eu que o Pedro não vai querer sair do Flamengo, vai continuar. São coisas que não é para acontecer, mas aconteceu. Mas o Pedro vai ficar no Flamengo, vai ter as oportunidades que deve ter. E creio que esse cara já deve ter sido demitido, só falta o Flamengo oficializar. Beleza? Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês para tudo isso que aconteceu, essa agressão para cima do Pedro. É muito importante a opinião de vocês, beleza? Então é isso. Até a próxima aí. Saudações.